Olá, pessoal! Eu sou a professora Cláudia e na aula de hoje nós vamos falar sobre estados físicos e mudanças de estado. Esse é um tema clássico do Enem, muito presente em questões contextualizadas, porque ele aparece diretamente ligado ao cotidiano, ao meio ambiente, ao consumo de energia e até à saúde. Quando você entende bem esse assunto, muitas questões que parecem difíceis ficam simples de interpretar. Vamos começar entendendo o que são os estados físicos da matéria. A matéria pode se apresentar basicamente em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, as partículas estão muito próximas e bem organizadas, o que faz com que o sólido tenha forma e volume definidos, como uma pedra, uma mesa ou um cubo de gelo. No estado líquido, as partículas continuam próximas, mas com mais liberdade de movimento. Por isso, o líquido tem volume definido, mas não tem forma própria, como a água em um copo. Já no estado gasoso, as partículas estão bem afastadas umas das outras e se movimentam livremente, o que faz com que o gás não tenha nem forma nem volume definidos, como o ar. Esses estados físicos não dependem apenas do tipo de substância, mas também das condições de temperatura e pressão. Ao variar essas condições, a matéria pode mudar de estado físico. É isso que chamamos de mudanças de estado físico. As principais mudanças de estado são a fusão, quando um sólido passa para o estado líquido, como o gelo derretendo, a solidificação, quando um líquido passa para o estado sólido, como a água congelando, a vaporização, quando um líquido passa para o estado gasoso, a condensação, quando um gás passa para o estado líquido, a sublimação, quando um sólido passa diretamente para o estado gasoso, e a ressublimação, quando um gás passa diretamente para o estado sólido. É muito importante entender que, nas mudanças de estado físico, a substância continua sendo a mesma. A água no estado sólido, líquido ou gasoso continua sendo água. Não surge uma nova substância. Por isso, essas mudanças são classificadas como transformações físicas e não químicas. No dia a dia, você convive com isso o tempo todo. Quando o gelo do refrigerante derrete, ocorre fusão. Quando a água ferve no fogão, ocorre vaporização. Quando o vapor do chuveiro quente se transforma em gotinhas no espelho, ocorre condensação. Quando a água vira gelo no congelador, ocorre solidificação. E quando a naftalina ou o gelo seco diminuem de tamanho sem virar líquido, ocorre sublimação. O Enem explora muito bem essas situações do cotidiano. Ele costuma associar mudanças de estado a consumo de energia, variação de temperatura, fenômenos naturais e funcionamento de equipamentos, como geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. Muitas vezes, a dificuldade do aluno não está no conteúdo, mas em interpretar corretamente o fenômeno descrito no texto. Agora vamos a vários exemplos inspirados diretamente em questões do Enem de anos anteriores, para você perceber como esse tema aparece na prova. Primeiro exemplo. Uma questão do Enem descreve que, após um banho quente, o espelho do banheiro fica embaçado. A pergunta é: qual fenômeno explica esse embaçamento? Para resolver, precisamos interpretar o que está acontecendo. Durante o banho, a água quente produz vapor de água, que é água no estado gasoso. Quando esse vapor entra em contato com o espelho, que está mais frio, ele perde energia térmica e passa do estado gasoso para o líquido, formando pequenas gotículas de água. Esse processo é chamado de condensação. A pegadinha comum é o aluno achar que se trata de vaporização ou fusão, quando na verdade é o caminho inverso da vaporização. Segundo exemplo, uma questão do Enem aborda o funcionamento de um freezer, explicando que a água colocada em formas líquidas se transforma em gelo após algumas horas. A pergunta é: qual mudança de estado ocorre e o que acontece com a energia da água nesse processo? Aqui ocorre a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o sólido. Para isso acontecer, a água precisa perder energia térmica para o ambiente do freezer. O erro comum é o aluno achar que a água ganha energia para virar gelo, quando na verdade ela perde energia. Terceiro exemplo. Em uma prova do Enem, foi apresentado um texto sobre o ciclo da água na natureza, mencionando a formação das nuvens a partir do vapor de água presente na atmosfera. A pergunta é: qual mudança de estado está associada à formação das nuvens? O vapor de água presente no ar, ao encontrar regiões mais frias da atmosfera,
perde energia e passa do estado gasoso para o líquido, formando pequenas gotículas que se agrupam e formam as nuvens. Esse processo é a condensação. A pegadinha aqui é confundir com precipitação ou com evaporação, que são etapas diferentes do ciclo da água. Quarto exemplo. Uma questão antiga do Enem fala sobre o uso de gelo em caixas térmicas para conservar alimentos durante o transporte. O texto explica que o gelo vai diminuindo de tamanho ao longo do tempo. A pergunta é qual mudança de estado ocorre e por que isso ajuda a manter os alimentos frios. O gelo está passando do estado sólido para o líquido, ou seja, está ocorrendo fusão. Durante a fusão, o gelo absorve energia do ambiente, retirando o calor dos alimentos e mantendo a temperatura baixa. O erro comum é achar que o gelo apenas esfria os alimentos sem troca de energia, quando, na verdade, há absorção de energia térmica. Quinto exemplo. Uma questão do Enem aborda o gelo seco utilizado para conservação de vacinas e alimentos. O texto diz que o gelo seco diminui de tamanho sem formar líquido. A pergunta é: que mudança de estado ocorre nesse caso? O gelo seco passa diretamente do estado sólido para o gasoso. Esse processo é chamado de sublimação. A pegadinha aqui é achar que todo sólido precisa virar líquido antes de virar gás, o que não é verdade para algumas substâncias. Sexto exemplo. Uma questão de vestibular apresenta a formação de orvalho nas plantas durante a madrugada. O texto descreve que, ao amanhecer, gotas de água aparecem sobre folhas e grama. A pergunta é: qual mudança de estado explica esse fenômeno? Durante a noite, o ar esfria, e o vapor de água presente no ar perde energia e se transforma em líquido, formando o orvalho. Novamente, temos um exemplo de condensação. Muitos alunos erram porque confundem com chuva, mas o orvalho não envolve precipitação das nuvens. Para fechar essa aula, eu quero reforçar uma ideia muito importante. Mudanças de estado físico não alteram a substância, apenas a forma como ela se apresenta. Sempre que você vir um problema falando de aquecer, esfriar, derreter, congelar, evaporar ou formar gotinhas, pense primeiro em estados físicos e em troca de energia. O Enem valoriza muito quem consegue identificar corretamente o fenômeno antes de tentar decorar nomes. Eu sou a professora Cláudia e fico muito feliz de ver vocês avançando na base da química. Continuem atentos, sem medo, porque entender esses conceitos iniciais vai facilitar muito os conteúdos mais complexos que vêm pela frente. Nos vemos na próxima aula.